Oi, gente, a gente está começando mais um Talk Team. E no vídeo de hoje a gente vai ter a presença de 3 convidados muito especiais. A gente tem aqui com a gente Dalson. Oi, gente. A Sofia. Oi, gente. E o Lucas. Fala, galera. E agora, para começar, eu vou te fazer uma pergunta. Dalson, conta pra gente. Tem alguma situação na sua infância ou de algum tempo atrás que você sentiu que você não seria perdoado? Tem. Eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos. E aí eu passei o ano inteiro cabulando aula de um determinado professor aí, né? E aí eu ficava rondando pela escola a aula inteira, voltava só, faltando uns 5 minutos. E aí no final do ano, ele simplesmente me deu um 10 no boletim. Eu fiquei meio sem entender, né? Porque eu não vi a aula dele, não fazia nada. Aí, acho que até hoje ele não sabe disso, vai fazer uns 7 anos que isso aconteceu. Mas seguir a vida, né? Eu acho que ele te perdoou, tipo... Também tô achando. Se ele descobrir, vai você ver no Talk Team, né? E, Sofia, você tem algum exemplo de algum filme, ou livro, ou série que você viu e que o personagem mudou depois de fazer alguma coisa errada? Eu gosto muito do exemplo do Edmund de As Crônicas de Nárnia, que, assim, a feiticeira acaba persuadindo ele com um doce preferido lá dele, e ele acaba entregando os irmãos nas mãos da feiticeira, mas depois ele acaba se arrependendo, e os irmãos também perdoam ele. Tem outro exemplo também de um filme que chama A Semana da Minha Vida, da Netflix, que lançou agora há pouco. E aí um dos personagens principais, ele chama Will, e, se eu não me engano, ele é órfão, e ele acaba fazendo algumas coisas erradas e tudo mais, e ele vai para acampamento cristão e acaba se entregando para Jesus, entregando a vida para Jesus. Gente, esses exemplos da Sofia são ótimos. Se vocês não viram nem Nárnia, nem A Semana da Minha Vida, tá perdendo tempo. Tá mesmo. Assistam, porque é muito bom. É muito bom. E falando nisso de errar e voltar atrás, eu queria perguntar para o Lucas. Por que você acha que é tão difícil a gente, sabendo que a gente está pecando, a gente continuar a pecar, mesmo sabendo que está errado? Nossa, que pergunta top. Primeira coisa, tipo, a nossa natureza, ela é tendenciosa, tá ligado? Isso é natural, porque nós somos filhos de Adão e Eva, né? Nós somos descendentes daqueles caras que pecaram. Ou seja, nossa natureza, para ela, no que depender de ser normal, ela vai sempre pecar. Então, por isso, a Bíblia fala que nós somos, por natureza, pecadores. Contudo, cara, nós temos algo que nos impele a não pecar mais constantemente, que é aquele cara que mora dentro de nós. Aquele cara que vira e fala assim, é o seguinte, eu estou aqui para te frear, ou seja, segura a onda do pecado. Então, assim, Belém, eu acho que mais ou menos, de forma bem resumida, é essa a ideia. É difícil, porque a nossa natureza é pecaminosa por si só. Mas nós temos, graças a Deus, o Espírito Santo que nos freia desses pecados. Sim. Nós somos seres humanos, nós somos pecadores. Exatamente. E em João 18:17, fala assim, você não é um dos discípulos desse homem? Daí ele respondeu, não sou. Isso é Pedro que está falando. Ou seja, Pedro está negando Jesus. E, Dalson, depois de ler isso, como você acha que Pedro se sentiu ao ver Jesus cara a cara após a ressurreição? Então, eu acho que ele deve ter ficado, sabe, muito assustado. E às vezes com um pouco de vergonha também. Porque se a gente lê a Bíblia, Jesus fala que quando ele negasse pela terceira vez, o galo iria cantar. E na terceira vez que ele nega, realmente isso acontece. Então eu fico tentando entrar, sabe? Como que ele se sentiu sabendo que tudo que Jesus tinha falado realmente aconteceu e que ele ressuscitou e eles viram um cara a cara, sabe? Acho que ele deve ter ficado muito assustado, tipo, meu Deus. Ele falou que ia acontecer e realmente aconteceu. Eu acho que ele também se sentiu culpado um pouco, né? Tipo, nossa, eu neguei aquele que tipo, me salvou e que me ajudou e agora ele tá aqui. E ele falou que isso ia acontecer. Exatamente. Então é bem difícil. Belém, eu posso falar algo rapidinho aí? Antes? Claro, pode falar. Bem rapidinho. Só que é legal o que o Dalson falou, muito top, por quê? Porque lembra que Judas,
havia traído Jesus. Só que, cara, diferente de Judas, Pedro não teve remorso. Pedro teve arrependimento. Porque o arrependimento de Pedro o levou à confissão. E, cara, depois de ter levado ele à confissão, ele se voltou para Cristo. Diferente de Judas, né? Que o remorso levou ele a uma escolha trágica. Desculpa, vai lá. Não, é exatamente isso. Depois que ele pelo menos conseguiu se arrepender e conseguiu acabar com esse sentimento de culpa que ele estava sentindo, né? Exatamente. E até hoje isso pode acontecer com a gente. A gente pode trair Jesus novamente, a gente pode errar de novo, mas a gente vai sentir culpa? Vai, mas a gente pode depois voltar para ele, né? Exatamente. E eu queria saber da Sofia, qual que é a reação típica dela quando ela se sente culpada? Se ela vai pedir desculpa, se ela fica chorando, se ela fica preocupada, se ela... O que ela faz? Eu acho que quando eu peço perdão para Deus e vou lá e faço o mesmo erro e fico insistindo nele, eu acho que eu peço sabedoria para ele, para que ele tire aquele mal de mim, aquela coisa da carne que fica me insistindo em pecar e fazer de novo. Mas eu acho que quando é em relação a alguma pessoa, quando eu me sinto culpada por alguma coisa que eu fiz com ela, eu vou tentar conversar. E eu acho que se ela não quiser conversar comigo, eu vou pedir para Deus limpar meu coração e deixar eu ficar em paz comigo mesma, entendeu? Sim. Porque eu tentei conversar com a pessoa e resolver. Reconhecer também o que a gente pecou e o que a gente pode melhorar, e assim pedir perdão para também os pôr. Se você pedir perdão, você pode também ajudar a outra pessoa, porque a outra pessoa pode ter ficado triste, e pedindo perdão, ela pode reconhecer que você mudou e pode melhorar com isso. Legal, é verdade. E Lucas, como o conhecimento da história de Pedro, né, que a gente leu, muda a sua visão sobre as cartas que ele escreveu? Cara, que pergunta massa. Primeira coisa, depois que acontece essa cena de Pedro com Jesus, e Pedro, ele é o cara que ele se decepciona consigo mesmo. Por que eu tô falando isso? Porque Pedrão era o cara, velho, ele era impossível demais. Tipo, eu me identifico muito com Pedro, porque Pedro é 80, tá ligado? Era o cara pilhado, era o cara que nasceu com o dedo da tomada. Então, assim, esse cara era o cara que antes tinha falado com Jesus assim, já eu te negar? Logo eu? Tipo, o cara acima da média? Tá tirando, é louco, eu vou pecar, vou te negar? Como assim? Só que esse cara é justamente o cara que nega. Ou seja, para Pedro, Belém, como você disse, deve ter sido muito, né, Dalson? Deve ter sido muito frustrante por ser ele, cara. Só que, mas depois que rola isso, cara, o que acontece com Pedro é no livro de Atos. Pedro é o cara responsável por pregar em Atos, por experimentar o Espírito Santo descer e aquilo transformar a história da igreja, velho. Então, ele é o cara que ele prega e mais de 3.000 pessoas aceitam a Jesus como seu salvador. Ou seja, isso é um marco na história do cristianismo. Então, sendo mais sucinto na ideia, depois disso que aconteceu com Pedro, ele é o cara responsável por ser o maior pregador da história do cristianismo depois desse acontecimento. Então, assim, para mim muda toda a perspectiva a partir dessa ideia. Deu para pegar? Sim, é verdade. Deu. Uhum. E é muito legal, assim, ver a história dele, ler, porque a gente consegue se perceber nas histórias que a gente lê na Bíblia, né? Porque a gente também peca, a gente também trai, e assim como eu falei, a gente conseguir o perdão, né? E eu queria saber pro Dawson, como que a gente faz para conseguir ser perdoado e receber esse perdão e ficar sem essa culpa? Então, se não me engano, em Romanos fala que se a gente se sente culpado ou alguma coisa parecida, a gente pode pedir para Deus para ele tirar essa culpa do nosso coração e assim a gente conseguir progredir, porque muitas vezes o medo, o sentimento de que a gente não é perdoado, meio que cria uma barreira entre a gente e Deus, que não foi criado por ele, nem pela gente. Foi um sentimento que veio do pecado, do ato que a gente cometeu. E aí, pedindo perdão, orando, e muitas pessoas eu vejo, tipo, eu pequei, e aí eu não consigo vir para ele, mas a gente tem que ser ao contrário. Quando a gente erra, a gente tem que ir, a gente não pode deixar que isso fique, sabe? Eu errei, então, beleza, vou seguir a vida, mas não vou falar com Deus. Não, a gente tem que ser ao contrário. Justamente quando a gente erra, quando a gente peca, que a gente tem que, sabe, procurar
e pedir ajuda, porque senão Satanás vai percebendo que a gente não está procurando e assim ele vai meio que ganhando a gente. Sim, a gente também não pode desistir, porque muitas vezes quando a gente peca, é aí que o diabo quer entrar e quer fazer com que a gente se afaste de Deus. Se você permite que esse sentimento que você não foi perdoado faça parte de quem você é, esse sentimento pode alguma hora se transformar em algo que vai te impedir de seguir em frente, vai te impedir de chegar perto de Jesus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. Eu ia falar exatamente o que a Bela falou sobre isso. Eu até fiz um devocional ontem que falava sobre isso. Para a gente poder ficar em paz, a gente precisa perdoar o outro, entendeu? A partir do momento que a gente liberta nosso coração, pede perdão, reconhece nosso erro, a gente consegue viver com paz. E, Sofia, você tem alguma situação em que, vamos supor, o perdão não é possível? Eu acho que não. Eu acho que não existe situação que o perdão não é possível, porque todos nós somos seres humanos presos pela carne, presos pelo pecado, mas sim, tem situações que é mais difícil a gente perdoar o outro. Tem situações que a gente fica, como eu vou conseguir perdoar? Mas aí você lê a Bíblia e fala, não, Deus me perdoou, eu nem merecia perdão, e Ele me perdoou, Ele morreu por mim. Então, eu acho que por mais que seja difícil a gente perdoar o próximo, independente do que ele tenha feito, a gente tem que se colocar no lugar e pensar que você também poderia cometer o mesmo erro. Caraca, que resposta, hein? Nossa. Tem um versículo que eu gosto muito, que está em 1 João 1,9, que fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é exatamente isso. Se a gente confessa, se a gente fala, Ele é capaz de perdoar. Nosso Deus, Ele é um Deus que perdoa, que está do nosso lado, e que Ele vai aceitar a gente do jeito que a gente é. E que Ele vai estar do nosso lado para nos ajudar e para nos perdoar. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Ô, Belinha, se você permite, cara, dentro do que o Dawson falou, do que o Sorro falou, algo que é muito interessante e ajuda muito. Eu, particularmente, cara, quando eu tive uma experiência muito louca, muito legal com Jesus, algo que me ajudou a distanciar do pecado, foi ter, cara, alguém que eu pudesse abrir os meus pecados para ele, né? Isso me ajudou muito. E tanto eu quanto a Princesinha, nós tivemos pessoas assim, né? Aqui, inclusive, o cara que me discipulou, o cara que caminhou comigo, é marido da menina que caminhou com a Princesinha, entendeu? Então, assim, você que está assistindo essa aula, tenha sempre em mente alguém que você possa abrir. Não é que você deve ter, que você precisa ter. Se você quer lutar contra o pecado, em especial o pecado de não perdoar, e enfim, outros, você precisa ter alguém que você fala assim: fulano, tá difícil, me ajuda. Fulano, por favor, olha comigo. Fulano, por favor, me ouve. Fulano, por favor, só fica aqui comigo me ouvindo. Enfim, é essencial ter isso. E em segundo versículo que você leu, né, Belinha, fala justamente isso. Nós precisamos confessar. Para Deus, né, e também para alguém que a gente confia. A gente tem nossos GPs, que tem líderes que são muito bem preparados para isso, que podem estar nos ajudando a confessar, a lidar com esses problemas. A gente tem também o Lucas, a Princesinha, que estão sempre também do nosso lado. Então, exatamente, se você não sabe para quem falar, procura um grupo pequeno, procura o seu líder, que tenho certeza que eles vão te ajudar. Inclusive, nós temos aqui uma líder de grupo pequeno, que vai falar agora aí, ó. Não, eu só queria dizer que, assim, você perdoar é libertador. Eu falo, assim, por experiência própria. Não que eu tenha muita experiência, mas pro pouco de experiência que eu tenho, assim, em amizades, relações que pessoas pisaram na bola comigo, eu perdoei. Eu perdoei e foi libertador. Eu achava que eu não poderia perdoar por uma coisa dessas, mas eu perdoei e agora eu tô livre, porque eu tô em paz comigo mesma, eu tô num relacionamento com Deus maravilhoso e é isso que importa. Sim, daí você tira o peso, né, que você tava, tipo assim, carregando, que tava em você. Você nem sabia que carregava esse peso. Exatamente. Só depois que acontece que, tipo, caraca, saiu alguma coisa de minhas costas. Eu posso compartilhar só 2 frases que eu achei esses dias e tem a ver com esse tema? Tá. Uma é assim: ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em você. Nossa! Caraca! Não, sério. Nossa, só uma tapa na cara. Caraca! Doeu. Nossa, doeu bastante. Provérbios está um pouco diferente.
E a outra é: aprenda a perdoar com Jesus. Você também não merecia e ele te perdoou. Nossa! Muito forte. Nossa, Doeu. Nossa. Mais um. Lucas, E você aí? pode orar para a gente encerrar? Posso. Ou alguém quer comentar mais alguma coisa? Tentei a falar, Não. Tentei? Não. não, acho que é isso. Legal. Antes de eu orar, Belinha, perdoar não é um sentimento. Eu não preciso sentir para perdoar. Perdoar é uma ação. Eu acho que é bom falar isso, porque a pessoa fala assim, mas eu não estou sentindo de perdoar, cara, não precisa. Né? Você só perdoa, porque é uma ação. Uhum. Vamos lá, então, lindões e lindonas. Pai, obrigado por este momento, obrigado por este encontro, obrigado pelo Talk Team, obrigado, Pai, porque é muito bom isso que Belinha e que Maitê tem feito, de tocar esse projeto tão maravilhoso. Obrigado pela vida de Sophie, pela vida de Dawson também, que muito foram usados por Deus para falar aos nossos corações. Abençoe cada adolescente que está assistindo essa aula, e nós oramos assim, não no nosso nome, mas no nome daquele que vive e que reina, que venceu a morte e ressuscitou. Amém. Amém. Tchau, gente! Até a Tchau. Amo vocês. Beijos.